O emplasto. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volantim, que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas, até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, o emplasto antihipocondríaco destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio, estas 3 palavras: emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito. Fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis, e eu era hábil. Assim, a minha ideia trazia 2 faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro. De outro lado, sede de nomeada. Digamos, amor da glória. Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Ao que retorquia outro tio, oficial de uns dos antigos terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem, e, conseguintemente, a sua mais genuína afeição. Decida o leitor entre o militar e o cônego. Eu volto a emplasto. Genealogia. Mas já que falei nos meus 2 tios, deixe-me fazer aqui um curto esboço genealógico. O fundador de minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro de ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade se somente exercesse a tanoaria. Mas não, fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou o seu produto por boas e honradas patacas, até que morreu, deixando grosso cabedal a um filho, o licenciado Luiz Cubas. Neste rapaz é que verdadeiramente começa a série de meus avós. Dos avós que minha família sempre confessou, porque o Damião Cubas era afinal de contas um tanoeiro, e talvez mau tanoeiro, ao passo que Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no estado, e foi um dos amigos particulares do vice-rei Conde da Cunha. Como este apelido de Cubas lhe cheirasse excessivamente a tanoaria, alegava meu pai, bisneto do Damião, que o dito apelido fora dado a um cavaleiro, herói nas jornadas da África, em prêmio da façanha que praticou arrebatando 300 cubas aos mouros. Meu pai era homem de imaginação. Escapou à tanoaria nas asas de um calembó. Era um bom caráter, meu pai, varão digno e leal como poucos. Tinha, é verdade, uns fumos de pacholice. Mas quem não é um pouco pachola nesse mundo? Releva notar que ele não recorreu à inventiva senão depois de experimentar a falsificação. Primeiramente, entroncou-se na família daquele meu famoso homônimo, o capitão Mor Brás Cubas, que fundou a vila de São Vicente, onde morreu em 1592. E por esse motivo é que me deu o nome de Brás.
Opôs-lhe, porém, a família do capitão Mor, e foi então que ele imaginou as 300 cubas mouriscas. Vivem ainda alguns membros de minha família. Minha sobrinha Venância, por exemplo, o lírio do vale, que é a flor das damas do seu tempo. Vive o pai, o Cotrim, um sujeito que... Mas não antecipemos os sucessos. Acabemos de uma vez com o nosso emplasto.